Olá, tudo bem? Quero te convidar para juntos refletirmos num texto das Sagradas Escrituras. Nós vamos falar, na realidade, dentro desse texto, sobre o final dos tempos. Um tema muito discutido, ao longo da história da humanidade. E por que não hoje, diante de tantas coisas que estão acontecendo, por que não refletirmos sobre essa questão? Bom, eu escolhi o texto de Mateus, capítulo 24, do versículo 3 em diante. Tá? O texto de Mateus 24, assim como de Lucas 21, são palavras de Jesus, onde ele instrui acerca daquilo que aconteceria no final dos tempos. Existem outros textos das Escrituras, como o livro de Daniel, o livro de Apocalipse, e outras partes da Bíblia que relatam. Porém, analisando a eficácia da explicação, da instrução, Jesus é mais claro em relação à volta dele ao final dos tempos. Portanto, nós vamos discorrer aqui nesse texto. No versículo 3, diz assim, olha: no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos. Em particular, lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Então Jesus, junto com seus discípulos, estava ali dialogando acerca de coisas importantes sobre o reino. Os seus discípulos indagam a Jesus sobre dois pontos que eram essenciais, pontos que não haviam divergência, que não haviam discussão, que era a volta de Jesus, algo aceito de forma unânime entre todos aqueles que confiam na palavra de Deus, que esperam nos ensinamentos da palavra de Deus, e também a consumação do tempo. Então, a volta de Jesus e a consumação do tempo são coisas indiscutíveis dentro da visão bíblica. Agora, eles queriam saber o tempo. É natural, eles queriam que houvesse uma explicação mais detalhada para que eles pudessem entender quando que isso aconteceria. E aí Jesus, ele discorre um ensinamento explicando acerca da sua volta, dizendo que esta volta ela se cumpriria depois de que alguns sinais houvessem sido nitidamente realizados na história da humanidade. E aí ele vai falar de vários sinais da qual a gente precisa se atentar. O primeiro sinal que Jesus fala aqui está no versículo 5. Porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Olha lá, Jesus, ainda no início da era cristã, ele já estava dizendo que muitos viriam dizendo que eram Cristo e que enganariam. Estudando a história, é fato que surgiram muitos charlatões, muitos falastrões, muitos hereges que se levantaram de diversas partes do mundo, dizendo que era o Cristo, que estava se cumprindo nele aquilo que havia sido prometido nas Escrituras. A gente tem, por exemplo, no 8º século, Adalbert, que foi um que se proclamou sendo Cristo. Nós temos em 1110, lá na Antuérpia, o Tanchel, que dizia também ser o Cristo, o Messias. Nós temos o Anli, em 1736, o que falar do Reverendo Moon, em 1920, e até a Jacobina Mendes Maurer, uma brasileira, que em 1851, ano do seu nascimento, ela se dizia ser o Messias prometido. Esses são alguns de vários que na história se levantaram. Então a gente entende que esse sinal ele já se cumpriu. Então é claro que Jesus, quando ele estava apontando esses sinais, ele estava já alentando para aquilo que aconteceria no futuro. E esse sinal já se cumpriu. Aí Jesus diz que, olha, ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Isso já tem se comprovado ao longo da história. Primeira, Segunda Guerra Mundial e as diversas guerras. E por que
não dizer hoje também, né, que a gente vê esses rumores de guerra, está sempre uma ameaça de uma nação contra outra nação. Isso mesmo Jesus disse que aconteceria. Ele relata aqui, que se haverá nação contra nação, reino contra reino, fomes e terremotos em vários lugares do mundo. É interessante, né, nós observarmos que quando Jesus disse, ele está fazendo uma predição para o futuro. Então hoje nós já estamos nesse futuro. Então quando nós olhamos a história, nós temos que nos render às palavras de Jesus. Jesus, ele era um profeta e ele já estava predizendo aquilo que iria acontecer no futuro. E esse futuro se cumpriu. Hoje a gente vê terremotos, fomes por várias partes do mundo. E aí ele continua aqui, olha... Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados todas as nações por causa do meu nome. Para quem não entende, vai achar que o cristianismo é uma religião popular, é uma religião aceita, que tem status na sociedade. Mas essa é a falsa religião, esse é o falso cristianismo. Porque os verdadeiros cristãos, ao longo da história, eles sempre foram odiados pelos povos, eles sempre foram perseguidos. É só nós estudarmos a história dos mártires, a gente vai perceber quanto sangue foi derramado nos cristãos, quantas vidas, né, de cristãos foram ceifadas por pregarem a palavra de Deus. E até hoje no mundo a gente vê que o verdadeiro cristianismo, os verdadeiros cristãos, eles são hostilizados no mundo, eles são perseguidos no mundo. Claro que isso não está na mídia, porque a mídia não tem interesse em propagar essas coisas. Mas se nós estudarmos, principalmente os países totalitários, os países onde tem um regimento muito contra a fé cristã, contra a religião, você vai perceber o quão sangrento essas nações em relação aos cristãos. Muitos cristãos hoje ainda são perseguidos e mortos por amor a Cristo, por proclamar a verdade do Evangelho. Então a gente vê que esses sinais também eles já se cumpriram e continuam se cumprindo nos nossos dias. E aqui diz, olha, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Isso aí também a gente tem visto. Tem muita gente desiludida com Deus, com o Evangelho, com a palavra, porque estavam seguindo falsos ensinadores, falsos profetas. É verdade, o próprio Jesus já alertou sobre isso, que eles iriam desviar as pessoas do caminho reto por seus ensinos maléficos. Então, hoje não adianta se escandalizar com a palavra por causa dos falsos profetas, mas nós temos que olhar para o verdadeiro profeta, que era Cristo. Cristo, ele sempre pronunciava a verdade. Na palavra de Jesus não há dúvida, na palavra de Jesus não há engano, na palavra de Jesus não há erro. Então Jesus ele já alertava sobre esse sinal que se cumpriria ao longo da história da humanidade. Olhar para o Evangelho é olhar por um texto que é atual, um texto mais atual do que o próprio jornal que a gente pode observar hoje. É um livro que realmente relata da realidade dos fatos concretos na humanidade. E aí ele continua aqui, olha... E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Esse sinal já se cumpriu na história da humanidade. Mas hoje é muito evidente essa realidade. Quando a gente vê essa iniquidade, hoje tudo é normal, hoje tudo é banalizado, hoje tudo pode, hoje não existe moral, hoje não existe uma ética, hoje não existe o certo e o errado, hoje tudo é relativizado, cada um cria para si. Tudo aquilo que é proposto como uma verdade é taxado como algo autoritário. Então hoje a gente vê a iniquidade, as pessoas zombando de Deus, zombando da palavra, as pessoas indiferentes às coisas santas, às coisas sagradas,
ao deboche contra o verdadeiro evangelho, contra aqueles que verdadeiramente pregam a palavra de Deus, e a gente vê essa iniquidade se multiplicando nos nossos dias, e como consequência a gente vê as pessoas sem afeto, as pessoas frias, as pessoas sem amor. Uma das provas disso é o número de casamentos que estão falidos. Por que estão falidos? Não é porque há incompatibilidade de gêneros, não é porque é problema financeiro, não, é porque falta amor. As pessoas perderam o amor pelo próximo, pelos filhos, pelo outro. Então hoje há um esfriamento, há um egoísmo, as pessoas não conseguem nem amar a si mesmo, estão se autoflagelando, se autodestruindo. Então a gente vê realmente a clareza desse sinal dos nossos dias. As pessoas ficam procurando tanto na ciência a resposta, mas a ciência na verdade só está respondendo aquilo que as escrituras na verdade já afirmavam há mais de 2000 anos. Por isso, acerca do final dos tempos, está tudo dentro do plano de Deus, está tudo dentro do relógio de Deus, está dentro do kairos de Deus, o que é o tempo de Deus. Deus está dentro da história, contornando e determinando a história. E aí nós temos aqui um ponto final, aonde Jesus vai responder a pergunta dos seus discípulos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Isso vai acontecer, esses sinais precisarão acontecer, mas aquele que estiver em mim, que estiver na palavra, que perseverar, esse vai ser salvo. No mundo tereis aflições, mas vão ter bom ânimo, vão ficar firmes. E aqui ele fala assim, no versículo 14: e será pregado o evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Jesus já disse acerca do fim. O fim virá quando o evangelho será pregado em todas as nações. Isso ainda não aconteceu. Ainda existem muito a ser propagado. As pessoas hoje estão vivendo esse desespero por causa dessa pandemia que está assolando não somente o nosso território nacional, mas o mundo todo. E essa pandemia, acreditem, a própria ciência já reconhece isso. Não será algo que vai acontecer e depois não vamos ter mais. Pelo contrário, surgirão outras e outras pandemias, porque Deus está no controle da história. E tudo isso é para o despertamento, para que nós possamos nos voltar a Deus. A palavra de Deus está sendo pregada. Pessoas ainda precisam ser alcançadas por este evangelho. Esse evangelho vai alcançar as pessoas, aquelas pelo qual Deus já determinou que serão alcançadas. É tempo de despertar. O final dos tempos está aí. Eu não sei se vai ser agora ou daqui 100 anos, mas dentro do plano de Deus, o evangelho vai ser pregado. Que em cada situação, que cada adversidade que estamos enfrentando nesse tempo, é tempo para aqueles que já conhecem a palavra de Deus se despertarem para cumprir o seu chamado. E aqueles que ainda não conhecem a sua palavra, é tempo de reconhecer que o homem não pode confiar em si mesmo, mas tem que se render à verdade do evangelho, porque somente a verdade do evangelho nos traz esperança. Então, o final dos tempos está vinculado com a pregação do evangelho, que nós, como conhecedores das escrituras, que nós possamos aproveitar esse final dos tempos para cumprir aquilo que Deus determinou, que é pregar a sua palavra. Muito obrigado pela sua presença até aqui nessa reflexão. Amanhã nós vamos continuar falando, Jesus vai continuar detalhando mais acerca do final dos tempos, e nós vamos dar continuidade refletindo sobre esse texto de Mateus 24. Muito obrigado.